Fala galera do Vetor Online, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para introduzi-los aí a questão das coisas mais importantes do Enem, no meu caso, a geografia, o que mais cai no Enem historicamente. E nesses vídeos que vocês vão acompanhar, nesses 4 vídeos, tá? Vocês vão encontrar elementos pré-requisitos, tá? Para poder fazer a prova com mais segurança. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, tá? Vocês conseguem ver os temas que mais caíram com maior incidência nos últimos anos do Enem. Ou seja, são aqueles temas da geografia que você precisa dar mais enfoque, estudar mais. Então, se você está balançando em algum deles, foca neles, que é importantíssimo, então, você ter consciência e noção de quais são esses temas. Beleza? Então, nesse sentido, eu escolhi nesse vídeo o tema da geografia física, ou seja, basicamente aqueles aspectos naturais, relevo, clima, vegetação. E especificamente nesse vídeo de hoje, desse vídeo de agora, a gente vai estudar as placas tectônicas e a movimentação dessas placas tectônicas, como que elas se movimentam e como que elas influenciam na forma do relevo que a gente tem distribuída pelo planeta. Beleza? Então vamos lá. Aqui esse mapa provavelmente vocês já cansaram de ver. É o movimento que tem a distribuição de todas as placas tectônicas, tá, da superfície terrestre, da nossa crosta terrestre. E conforme vocês podem ver nessas setinhas, cada uma de uma cor, ou seja, verde, vermelha e amarelo, você tem o quê? O que a gente chama dos limites das placas tectônicas, ou seja, se elas se chocam, se elas se afastam ou se elas se roçam, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui o limite convergente, ou seja, conforme vocês podem ver aqui na indicação das setas, é o limite onde as placas se chocam, tá? Formando mais ou menos esse tipo de coisa. Vocês devem lembrar das aulas de física que, segundo Newton, né, 2 corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço. Imagina 2 corpos do tamanho de uma placa tectônica, ainda mais isso, né? Então aqui você pode ver que eles vão se chocar, então ocorre aqui o movimento de subducção, ou quando uma placa se acomoda uma embaixo da outra. Só que pensa, o volume de energia que é liberado desse choque. E com isso a superfície acaba sofrendo a consequência. No caso aqui, por exemplo, a gente vê a formação de uma cadeia de montanhas, que aí mais para frente vocês vão acompanhar nas aulas mais completas. Beleza? O próximo limite aqui é o limite divergente, ou seja, conforme vocês podem ver as setas, uma se afastando da outra. Então, a gente tem aqui o magma fazendo aqui a convecção lá no manto, a pressão lá de baixo vem aqui para cima e através de uma falha no assoalho oceânico, você tem isso empurrando uma placa no sentido oposto da outra, certo? Aí, o terceiro limite é o limite transformante, de falha transformante, ou seja, quando uma placa, através desta falha aqui na superfície, acaba o quê? Se esfregando, vamos dizer assim, uma na outra. Certinho? Continuando, como que surgiu todo esse conhecimento que agora você tem na palma da sua mão? Lógico que isso aí foram o quê? Anos e anos de pesquisas, teorias e deduções dos primeiros lá que começaram a observar a natureza e falaram, não, tem caroço nesse angu. Então, vamos lá. Lá no século XIX, início do século XX, você teve um alemão, tá? O Wegener. Ele observou o contorno aqui da América do Sul e o contorno da África e percebeu que ambos se encaixavam como se fossem 2 peças de quebra-cabeça. Tá? Além disso, descobertas arqueológicas, certo? Fizeram o quê? Fósseis do Mesossauros, ou seja, um réptil pequeno. Então os caras olharam e falaram, pô, um réptil pequeno, ele não ia atravessar o Atlântico. Alguma coisa tem nisso daí. E ele foi encontrado tanto aqui no interior do Brasil, como nessa parte mais meridional da África. Então, o Wegener começou a elaborar a sua teoria
que é a teoria da deriva continental. Deriva no sentido do quê? Mesmo sentido do barco, que está à deriva, ou seja, flutuando sem direção no oceano. São as placas tectônicas que flutuam ao sabor do quê? Do manto, que faz elas se separarem, e aí como você tem o globo, ao mesmo momento que uma se separa aqui, uma se separa aqui, em outro determinado momento elas vão se chocar ou vão se esfregar uma na outra, tá? Então, a partir disso, da deriva continental, o Wegener elaborou a teoria do continente único, a famosa Pangeia, tá? Então, você tem aqui as cores indicando o quê? Onde hoje você tem alguns dos continentes do nosso planeta, formações geológicas similares. Ou seja, hoje, onde estão afastados, você tem formação geológica similar. E aí ele começou a elaborar essa teoria de que alguma época no tempo geológico, estava tudo junto. Beleza? Então vamos lá. Aí, ele lançou essa teoria, ele não deu tempo dele conseguir provar cientificamente como que isso acontecia. Mais para frente veio a teoria das placas tectônicas ou tectônica de placas, tá? Aonde você tinha aí o continente único, o Pangeia, cerca de 240 milhões de anos atrás, e a partir dessa movimentação da convecção do magma dentro do manto, foi se afastando e as placas tectônicas e afastando os continentes. Então você tinha esse continente único aqui, a Pangeia. Aí, passaram-se aí 40 milhões de anos, formam-se dois grandes blocos, já separados em relação à Pangeia. Ao norte, o Laurásia, e ao baixo aqui, ao sul, Gondwana. Tá? Passando-se aí cerca de 65 milhões de anos, você já começa a perceber a configuração atual dos nossos continentes. Passados aí cerca de 100 milhões de anos, olha só, uma coisa que é interessante vocês observarem. Tá vendo aqui, ó, número 7, onde ele estava aqui? Não estava. Esse número 7 é a Índia. A Índia, ela estava aqui, ó, junto com América do Sul, África e Antártida. E aí, nesse processo, ela foi se deslocando, atravessou o Índico, olha ela aqui onde já está, até se chocar com o continente asiático. E qual foi o resultado do choque da Índia com a Ásia? A Cordilheira do Himalaia. E aí você tem a formação atual, certo? Você pode acompanhar através da numeração que tem aqui, onde estava cada um lá na época da Pangeia, #saudades Pangeia, tá? E aqui a gente tem os continentes, ou os blocos continentais, como você prefere. Então, gente, aqui vocês conseguem perceber as consequências na superfície da movimentação das placas tectônicas. Então, nessa imagem, você pode ver aqui, ó, o magma, sabe, emergindo do manto através da convecção, chegando e entrando em contato com o quê? Com o Oceano Atlântico. Esse manto, esse magma, entrando em contato com o Oceano Atlântico, solidifica. Ao solidificar, afasta uma placa tectônica da outra e, além disso, essa solidificação, desde o norte do Atlântico até o sul, você tem a formação de uma cordilheira montanhosa, tá? Chamada de dorsal mesoatlântica, tá? Sendo que o topo delas são as chamadas ilhas vulcânicas. Aqui você consegue ver também um movimento divergente, só que aí, ao invés de ser no oceano, é no continente, especificamente no leste da África, aqui no chifre africano, perto do Oriente Médio, tá? Formando uma sequência de falhas geológicas chamadas de Rift Valley, lá do leste africano. Certinho? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fui!